Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Augustinho Guerra, sou professor de Geografia e hoje a gente vai começar mais uma aula para o terceiro módulo da Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Médio. O tema da aula de hoje, a nossa aula de hoje, são os principais conflitos internacionais. Esses conflitos que acontecem por diversos contextos e a gente vai conhecer os principais que acontecem atualmente no mundo. Simbora? Vamos lá! Então, segundo, né, a Organização Nacional, a ONU, segundo a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, que é um importante órgão mundial para compreender essas questões humanitárias e analíticas dessa questão mundial, ele aponta que atualmente, né, 30 regiões do mundo têm presença de conflitos armados, conflitos de diversas dimensões, tá certo? E as maiores partes desses conflitos envolvem disputas, tá, gente? Então, essas disputas elas podem ser por território, uma área quer dominar uma outra, ela é uma área que disputa ampliar seu território. Então, as questões territoriais, historicamente, exercem essa questão dos conflitos armados, tá? As diferenças étnicas, de uma raça querendo superior à outra, uma raça expulsar uma outra. Essa condição étnica, essas diferenças étnicas favorecem também alguns tipos de conflitos no nosso planeta. Religiosas, as disputas religiosas pelo poder de uma religião, a dimensão de uma religião, também são um fator importante para a gente analisar os conflitos atualmente. Os controles dos recursos naturais, controlar, por exemplo, petróleo, o acesso à água, alguma riqueza natural, também favorece esses tipos de conflitos. E os movimentos separatistas, principalmente ligados às questões culturais, políticas, sociais, buscam também a sua independência do seu estado ou de uma região do planeta, tá certo? Então existem esses e outros motivos para a gente compreender, para a gente analisar os conflitos que ocorrem atualmente no nosso planeta, nossa Terra, tá certo? Então, eu trouxe esse mapa para vocês que mostra um pouquinho boa parte, né, desse mapeamento que a ONU realiza dos principais conflitos que ocorrem atualmente. Então a gente pode ver que existe um conflito nosso continente americano, no México e na Colômbia, tá? Existe também uma parte maior na África, principalmente umas guerras civis de controle sobre o território, no Oriente Médio, na Ásia. Então essas são as principais conflitos, principais interferências de conflitos que ocorrem no mundo, tá certo? E aí eu trouxe para vocês uma das principais, né, que está ligado a um conflito muito pertinente e muito discutido atualmente, que é a questão da Coreia do Norte e a tensão nuclear. A Coreia do Norte é um dos países comunistas pertencente ao mundo atual e ele impõe, de certa forma, para os seus vizinhos, principalmente a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e a China, a condição de ter políticas nucleares, desenvolvimento de políticas nucleares. E isso causa uma certa tensão, principalmente porque esse país, a Coreia do Norte, é bastante isolado dos países que estão ao redor e também ligado a outros países do mundo. E isso provoca uma tensa relação e até mesmo alguns países, como por exemplo as potências mundiais, como nesse caso aí os Estados Unidos, ele estabelece sanções, bloqueios, impasses para se relacionar com a Coreia do Norte. E também algumas restrições para aqueles países que, de certa forma, têm uma ligação muito forte com a Coreia do Norte. E aí a tensão pela política nuclear da Coreia do Norte causa certa tensão, aquela coisa bem difícil quem está próximo ali da península da Coreia. Então, a Coreia, ela já, no seu passado histórico, ela já vive uma tensão, principalmente dos movimentos separatistas que ocorreu na Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, ela já vive aquela tensão ali. E a atividade nuclear é um fator de preponderante para ficar mais atento a essas questões, porque uma guerra nuclear
até porque a Coreia do Norte ela não informa a quantidade de atividade nuclear nas suas armas, então deixa tudo mais tenso, tudo mais difícil, tá certo, gente? Então os Estados Unidos, de certa forma, tenta colocar pressão, tenta colocar ações para controlar e para também desarmar a política nuclear da Coreia do Norte. Fechado? Então ficou claro aí para vocês? E aí a gente vai passar para outro conflito internacional que é bem interessante a gente analisar, tá certo, gente? É a crise da Hongshan, que fica entre os países de Myanmar e Bangladesh. Para vocês terem noção, essa crise é uma crise também relacionada à crise humanitária, tá, gente? E para vocês observarem, é tão negligenciado pela mídia, até mesmo pela ONU, que a gente nem vê nos telejornais. A gente passa despercebido. E essa crise, ela tá ligada diretamente para uma limpeza étnica que ocorre principalmente no estado do governo de Myanmar, no país no Myanmar, que tenta expulsar um grupo que é muçulmana do seu território. Se a gente lembrar que o Myanmar ela tem um histórico mais ligado ao hindu e tenta varrer, tenta expulsar essa minoria muçulmana à força. Então utiliza arma, mata criança e aí provoca uma migração em massa do seu território para outros países. E aí busca receber, a ONU, na verdade, busca receber essa população e acolher. Mas acredita-se, porque são informações muitas vezes não verídicas, né, falsas, mas acredita que mais de morrem em torno de 30 mil pessoas nesses conflitos que ocorrem, tentando expulsar boa parte desses muçulmanos que saem do Myanmar, tá bom, gente? Então, essa é uma crise que muitas vezes a gente não conhece, mas é importante a gente mensurar porque as crises étnicas, de origem étnicas, são muito importantes a gente também identificar e conhecer, tá certo? E aí, outro conflito internacional que a gente vai estudar é a questão do Talibã e o longo conflito do Afeganistão, tá, gente? Esse conflito, essa guerra, ela já ocorre desde 1979 e diversas interferências a princípio, no começo, pelos soviéticos e depois, e por último, pelos Estados Unidos, tentam controlar, tentam impedir o crescimento do regime talibã naquela região do Afeganistão. Então, diversas guerras armadas ocorreram e aí a gente tem a menção do Osama Bin Laden como líder do regime talibã que foi morto pelas tropas americanas e em retaliação a isso o Talibã atingiu as Torres Gêmeas lá no 11 de setembro. Então essa condição cria um conflito muito grande e até hoje esse marco do 11 de setembro interferiu de certa forma nas relações, nas políticas terrorísticas do terrorismo nos Estados Unidos, tá certo? E aí eu trouxe também outro conteúdo, outro assunto dessa guerra, que é também bastante discutida, que é a guerra civil da Síria, tá, gente? A Síria, que é um dos países importantes da região do Oriente Médio, tá? E já vitimou mais ou menos 400 mil pessoas, tá? E forçou mais de 5 milhões a saírem do seu território e adentrarem em outros territórios como refugiados, tá, gente? E aí, essa questão, essa guerra é busca pela liderança civil, pelo controle do seu Estado. E o presidente da Síria, que é Bashar al-Assad, tenta impor medidas contra a liberdade da população e, consequentemente, abre espaços para as atividades terroristas, para os grupos radicais terroristas, principalmente o Estado Islâmico, que criam uma guerra civil interna e coloca esse entrave entre o governo Bashar al-Assad e o Estado terrorismo pelo controle desse território. E isso, gente, já motivou a saída de mais de 400 mil pessoas. Então a Síria hoje se encontra nessa guerra civil pelo controle do seu Estado. E aí eu trouxe também outro exemplo,
que é o movimento separatista da Ucrânia, tá, gente? A Ucrânia, que foi um país vinculado à ex-república soviética, né, à ex-União Soviética, e hoje, historicamente, essa ligação muito forte com a Rússia e em busca de uma relação, de uma sua independência, a população queria a proximidade, as relações de proximidade com a União Europeia, mas o governo da Ucrânia se estabeleceu, de certa forma, mais afinidade com a Rússia. E essa disparidade, essas discordâncias entre a população e o governo vem provocando esse movimento separatista, tá, gente? E aí milhares de pessoas foram à rua, o governo, de certa forma, repreendiu essa população com bombas, armas, e pelo governo estar mais alinhado ao presidente da Rússia, né, Vladimir Putin, eles, de certa forma, vamos dizer assim, financiam esses conflitos, onde a população, de certa forma, é que sofre esses impactos desses movimentos separatistas, principalmente quando se tem arma, tá bem? E aí eu trouxe também outro movimento separatista, tá? Que é um movimento até histórico, principalmente da Europa, que é a separação dos valgos e os catalães da Espanha, do Reino Espanhol. Então, desde a questão histórica da formação do Estado espanhol, esses estados, esses dois locais tentam se separar, se tentam desvincular do país por não identificação. Então tem diversos fatores que podem estar relacionados a isso, tá certo, gente? As questões étnicas, as questões culturais, os costumes, as questões políticas. E tentam, né, junto ao parlamento espanhol, a separação desse território, a desvinculação desse território. Para vocês terem noção, essas duas regiões, na Catalunha, por exemplo, eles têm uma língua própria. E por não identificação com o reino espanhol, eles querem se separar. E costumes, a questão da identidade é muito forte. Então eles buscam a separação do Estado espanhol e formar uma nova constituição e sim se tornarem independentes, se tornarem países, tá certo, gente? Então, nossa aula termina aqui. Eu trouxe de forma bem pontual os principais conflitos internacionais para a gente entender a diversidade, a origem e a compreensão. É um tema muito delicado, é um tema muito complexo. E aí eu sugiro que vocês estudem, aprofundem mais esses conhecimentos, que pode cair em algum exame, alguma avaliação e, sobretudo, para vocês aprenderem. Tá bem, gente? Então fico por aqui e até a próxima aula.